Reflexões em torno da normatização internacional de proteção do trabalhador migrante. Rodolfo Pamplona Filho. Leandro Fernandes. Introdução. O tratamento jurídico conferido a trabalhadores migrantes pode ser visualizado como uma das questões mais complexas e controversas da contemporaneidade. O tema envolve reflexões a respeito dos direitos humanos, da soberania dos Estados, e de seus atuais limites jurídicos, da odiosa prática de discriminação em razão de origem nacional, atrelada às figuras do racismo e da xenofobia, além dos desafiadores problemas atinentes ao controle de fronteiras. Os frequentes casos de tráfico de pessoas e a constatação de que um número expressivo de deslocamentos internacionais é motivado por um quadro de absoluta miséria no local de origem revelam que a questão das migrações laborais está intimamente relacionada a alguns dos mais graves problemas em matéria de direitos humanos. O presente texto propõe-se a expor alguns dos mais relevantes aspectos a respeito do Marco Internacional de Proteção dos Trabalhadores Migrantes. As reflexões serão conduzidas a partir de duas linhas argumentativas: a percepção de que o acesso ao trabalho é um valor em si e é diretamente vinculado à concretização da dignidade humana, e a apresentação do arcabouço normativo direcionado à proteção dos migrantes em matéria de trabalho e sua imbricação com a questão da soberania dos Estados. É o que será realizado a seguir. 2. Acesso ao trabalho e dignidade humana. A sabedoria popular ensina que o trabalho dignifica o ser humano. Em termos jurídicos, a máxima revela-se totalmente acertada, o que não é surpreendente, já que, apesar das questões técnicas específicas, o direito pode ser visualizado, numa perspectiva ampla, como o conjunto de regras e princípios que concretizam os ideais de justiça e de vida boa de uma sociedade, em dado momento histórico. Caminhando ao encontro dessa ideia, a Organização Internacional do Trabalho sustenta que a todo aquele cuja sobrevivência depende da oferta de sua energia no mercado deve ser assegurado um trabalho em condições dignas, isto é, um trabalho decente. A noção de trabalho decente propugnada pela organização envolve a promoção do emprego produtivo e de qualidade, que permita ao obreiro sua própria realização pessoal e a participação para a concretização do bem-estar coletivo. B. A ampliação das medidas de proteção social. C. O incentivo ao diálogo social. D. O respeito aos princípios e direitos fundamentais no trabalho, consagrados na Declaração de 1998 e nas Convenções 29 e 105, abolição do trabalho escravo, 138 e 182, proibição do trabalho infantil, 100 e 111, proibição à discriminação no emprego, e 87 e 98, liberdade sindical e negociação coletiva. Em outras palavras, o trabalho deve ser um meio para a realização do indivíduo, para o desenvolvimento de suas potencialidades, para o fortalecimento de suas relações sociais, para a contribuição para o desenvolvimento socioeconômico da nação e para a obtenção dos resultados financeiros pretendidos pelo seu empregador, bem como para a participação em um esforço coletivo de proteção do meio ambiente, especialmente daquele em que o labor é executado. Presentes essas condições, pode-se falar de trabalho decente, produtivo, sustentável e de qualidade. Não restam dúvidas de que o trabalho é e deve ser reconhecido como um dos mais relevantes veículos para a plena realização do ser humano, não um instrumento para a violação de sua dignidade.
Essa percepção da centralidade do trabalho para o amplo desenvolvimento das potencialidades e concretização do bem-estar dos indivíduos é reforçada ao constatar-se que as mais prestigiadas visões, filosóficas e jurídicas, em torno do conteúdo mínimo da dignidade humana envolvem elementos cuja materialização é particularmente evidente no campo das relações sociais de trabalho, a autonomia do ser humano em suas escolhas, a livre determinação dos caminhos mediante os quais o sujeito realizará seu ideal de vida boa, respeitadas, obviamente, as diretrizes necessárias à convivência social, b. a garantia de um conjunto de direitos materiais mínimos que viabilizem o efetivo exercício dessa autonomia mencionada, c. vedação a condutas que importem em degradação, humilhação ou rebaixamento da pessoa humana. Precisamente por isso, a garantia de proteção jurídica ao trabalho do migrante, inclusive sob a perspectiva de acesso a postos de trabalho, é, para além de uma questão de postura política dos Estados, um imperativo de tutela dos direitos humanos. É sob essa perspectiva que o próximo tópico será desenvolvido. 3. A proteção jurídica do trabalho do migrante. Em qualquer discussão a respeito do tratamento jurídico conferido aos migrantes no âmbito de qualquer dos ramos do direito, o primeiro ponto que deve ser destacado e reafirmado é que o sistema global, Carta Internacional dos Direitos Humanos, não condiciona a titularidade de direitos humanos à nacionalidade das pessoas, conforme pode ser observado, por exemplo, no art. 1 graus 2 da Declaração Universal dos Direitos do Homem. O segundo aspecto a ser sublinhado diz respeito especificamente aos trabalhadores em situação migratória, os quais, por força de diversos documentos internacionais, não podem ser privados de seus direitos humanos, inclusive do acesso ao trabalho, seja por este constituir-se em um valor em si, conforme exposto no tópico anterior, seja pelo fato de que, em um regime de economia de mercado, ele é o meio por excelência para a obtenção dos bens em geral e, por consequência, para a sobrevivência do indivíduo e de sua família. É dizer, a situação migratória, por si só, jamais poderá ser utilizada como justificativa para o oferecimento de proteção jurídico-trabalhista ao estrangeiro menos favorável, e, portanto discriminatória, do que a conferida aos nacionais. Essa conclusão pode ser extraída da leitura conjugada de diversos diplomas concebidos por um dos entes internacionais com atuação mais relevantes em matéria de proteção dos direitos humanos, a Organização Internacional do Trabalho, OIT, a saber, as convenções N graus 19, art. 1 graus 3, N graus 97, arts. 6 graus 4 e 11 5, N graus 117, arts. Terceiro, item 2 6, e 6 graus 7, N graus 143, art. 9 graus 8, o Marco Multilateral da OIT para Migrações Laborais, 2005, o Protocolo à Convenção N graus 29, 2014, art. 2 graus 9, e a Recomendação N graus 203, art. 4 graus 10. No mesmo sentido é a previsão contida no art. 7º da Convenção Internacional sobre a Proteção dos Direitos de todos os trabalhadores migrantes e dos membros das suas famílias. Os Estados-partes comprometem-se, em conformidade com os instrumentos internacionais relativos aos direitos humanos, a respeitar e a garantir os direitos previstos na presente Convenção a todos os trabalhadores migrantes e membros da sua família que se encontrem no seu território e sujeitos à sua jurisdição, sem distinção alguma, independentemente de qualquer consideração de raça,
cor, sexo, língua, religião ou convicção, opinião política ou outra, origem nacional, étnica ou social, nacionalidade, idade, posição econômica, patrimônio, estado civil, nascimento ou de qualquer outra situação. Estabelecidas essas premissas, é importante avançar para uma temática que diz respeito, a um só tempo, à concretização dos direitos mencionados e à soberania das nações. É certo que a observância espontânea e integral pelos Estados nacionais dos parâmetros internacionais de proteção dos direitos humanos é um cenário distante da realidade atual. Não obstante, e sem deixar de lado as relevantes considerações relativas ao respeito às peculiaridades culturais locais como o direito dos povos, é papel de todos os envolvidos com o sistema de justiça reafirmar que a simples circunstância de um Estado não haver formalmente subscrito um documento internacional de direitos humanos não pode ser invocada para, desacompanhada de elementos concretos e racionalmente justificáveis, que sejam ignoradas quaisquer orientações emanadas de tais diplomas. Isso porque os direitos humanos constituem-se em posições jurídicas dotadas de jus cogens internacional, dado reconhecido em documentos amplamente reconhecidos pelas comunidades jurídicas como basilares para a construção dos parâmetros normativos que norteiam as sociedades contemporâneas, a exemplo da Declaração e Programa de Ação de Viena, 1993, em seu art. 5 graus 11 e da Convenção de Viena de 1969, em seu art. 53-12. Trata-se, em verdade, de levar a sério a lição filosófica decisiva para a construção dos pilares da comunidade internacional a partir de meados do século XX, a de que os direitos reconhecidos em dado momento histórico como essenciais à concretização da dignidade das pessoas não podem ser negados, de maneira discriminatória e injustificada, a dado grupo de indivíduos. 4 conclusões. Não há dúvidas em relação à dimensão e à complexidade dos desafios práticos relacionados à dinâmica dos movimentos migratórios atuais, especialmente no tocante ao acolhimento dos estrangeiros e à garantia de uma estrutura social capaz de atender às necessidades dos nacionais e daqueles. Não obstante, não se pode perder de vista que o trabalho é elemento essencial para a viabilização de uma vida digna aos migrantes e às suas famílias. Alijá-los do acesso ao labor em condições de igualdade jurídica com os trabalhadores em geral é, em última análise, atentar contra sua dignidade e negligenciar os parâmetros normativos já reconhecidos pela comunidade internacional.